Vamos seguir então agora na sequência o estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e estamos estudando agora o capítulo 2, Ontologia, uma teoria do ser. O livro está aí na sua tela, a referência para você encontrar o livro, fazer download, ler online, está ali, o www.unificacionista.com. E aqui eu já faço um agradecimento, né? Você que está acompanhando as aulas. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu joinha, porque você inscrito no canal, assim que a gente for publicando novos vídeos, você já recebe ali o aviso para, né, correr lá e já assistir os vídeos. E a gente já fez 2 aulas sobre esse capítulo Ontologia. Fizemos uma primeira sobre uma introdução, né, explicando o porquê do título, como ele está estruturado, o que é a ontologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação, qual é o posicionamento em relação à ontologia tradicional. E na aula anterior, a gente já adentrando no estudo propriamente, a gente analisou as características Sun San e Hyun San. Então é muito importante você ter acompanhado todo o estudo que a gente fez do capítulo 1, Teoria da Imagem Original, porque esses conceitos que agora nós estamos replicando e aplicando nos seres existentes em todo o universo, na verdade, a gente está simplesmente replicando, né, os conceitos, o entendimento de cada uma dessas características. Está explicado bem detalhadamente lá no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, então é muito importante que você assista, se não assistiu, obviamente, e se assistiu e ainda permanece alguma dúvida, fica à vontade, tá? Pode voltar lá, assiste novamente quantas vezes você quiser. Então, basicamente, nós estudamos Sun San e Hyun San, e já nessa aula de hoje, vou mostrar aí o tema que a gente vai estar estudando, dando sequência, seguindo a sequência do livro, a gente vai agora entrar no item B, Yang e Yin. Eu trouxe essa imagem lá do capítulo Teoria da Imagem Original. São imagens que eu fui elaborando ali a título de ajudar visualmente você a entender o que nós estamos falando, em relação ao que nós estamos falando. Basicamente, na aula anterior, então, nós falamos sobre Sun San e Hyun San, as características da imagem divina, atributo lá da imagem original, ou seja, uma estrutura de Deus. O caráter divino a gente vai falar mais adiante, na teoria da natureza humana original, porque no caráter divino estão coração, logos e criatividade, né? Então, falamos sobre Sun San e Hyun San, a gente falou ali de uma forma bastante sucinta, né? Intelecto, emoção e vontade, usando também sempre o ser humano como referência, às vezes, ali para exemplificar e dar algum exemplo claro ali de como funcionam essas faculdades. E no aspecto Sun San, nós vimos também que ainda tem um aspecto um pouco menos interno, né? Que seria ideias, conceitos, leis e princípios. Falamos do Hyun San, em Deus é a pré-energia, né, a base para o surgimento e a criação de todos os elementos existentes do universo material e também o potencial para um ilimitado número de formas. Agora, falando sobre Yang e Yin, a gente vai ver aí graficamente que Yang e Yin, na verdade, como a gente falou lá na teoria da imagem original, são já dualidades dessas características duais, de Sun San e Hyun San. Ou seja, o que o texto vai dizer, o que o livro vai dizer, eu já vou virar a tela para você ver. Ele vai dizer o seguinte, ó, vamos discutir então as características Yang e Yin do ser de verdade individual, ou seja, dos seres da criação, dos seres do universo. Como afirmado lá na teoria da imagem original, por isso eu já fiz essa referência mencionando a importância de estudar, ter bem claro aquilo que a gente estudou lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Yang e Yin, outro par de características duais em Deus, são os atributos de Sun San e Hyun San. Eu lembro que no estudo lá da teoria da imagem original, inclusive, a gente diz que Yang e Yin não são atributos de Deus, mas atributos das características de Deus, ou características das características de Deus. Beleza? Então isso significa que há características Yang e Yin no Sun San, como também existem características Yang e Yin no Hyun San. Está aí no gráfico, né? Eu trouxe esse gráfico. Eu passei ele na tela anterior, mas eu coloquei ele aqui novamente exatamente para você visualizar. E aí, então, são o quê? Características duais em Sun San e Yang Yin no Hyun San. Ou eu poderia dizer de uma forma diferente. Sun San é um atributo de Deus que possui características duais de Yang Yin, tal como o aspecto Hyun San de Deus também possui características, elementos duais de Yang e Yin. Joinha? Beleza? Entendeu? Vamos seguindo lá.
Vamos então primeiramente examinar as características Yan e Yin do Sun San e Hyun San humano. A gente está tomando sempre o ser humano como referencial, usamos essa mesma metodologia no estudo da teoria da imagem original, usando o ser humano, né, como um comparativo e uma analogia para a gente formular exemplos para entender o funcionamento das características, todas elas que a gente estudou lá, e na ontologia não vai ser diferente. É lógico que a gente vai analisar no ser humano e a gente depois vai aplicar e replicar essas características para observar se elas realmente estão, como mencionamos lá no início, né, na primeira aulinha, se elas estão realmente replicadas, manifestadas de forma substancial em todos os seres existentes. O Sun San humano é a mente, que possui as faculdades de intelecto, emoção e vontade. Isso a gente já estudou, não vamos aprofundar aqui, tá bom? Há aspectos Yan e aspectos Yin em cada uma dessas faculdades da mente. Então aí ele vai fazer algumas exemplificações. Eu já vou pular, porque o que está aí no texto eu trouxe graficamente, né? Um gráfico que está lá no livro, né? Então aí na sua tela você pode visualizar basicamente o que ele está dizendo ali. No aspecto Sun San, que ele chamou ali de mente, comparando, né, a mente humana, ele falou ali das faculdades intelecto, eu vou circundar aí na sua tela, né, para ajudar. O intelecto, emoção e vontade, eles possuem, essas faculdades possuem os atributos Yan e Yin. Manifestados de que forma? Por exemplo, no intelecto, elementos Yan a gente pode exemplificar clareza, boa memória, exatidão, extroversão. Os elementos Yin dentro do intelecto a gente poderia usar como exemplificação imprecisão, esquecimento, ideias não claras, seriedade. Elementos Yan da emoção a gente pode usar alguns para exemplificar agradabilidade, altivez, alegria, entusiasmo. Elementos Yin de sabor, tranquilidade, tristeza, compostura. Na vontade, na faculdade da vontade, elementos Yan, atuação efetiva, ousadia, criatividade, despreocupação. Elementos Yin dentro da vontade, passividade, tolerância, conservadorismo, cuidado. E no corpo, o aspecto Hyun San, elas aparecem? Sim, elas aparecem. Elementos Yan, quais seriam assim as características que determinam a definição de elementos Yan no corpo? Protuberâncias, protusões, partes convexas, a parte da frente. E os elementos Yin seriam as partes submersas, os orifícios, partes côncavas e a parte de trás. Lá no estudo da teoria da imagem original eu fiz essa explicação, esse parênteses, essa argumentação, e vou fazer novamente aqui. Quando a gente fala de elementos Yin, talvez algumas palavras que estão assim utilizadas ali, possa trazer para você a ideia de negativo, de ruim, de não tão bom, talvez até de defeito, né? Como por exemplo, ideias não claras, tristeza, dissabor, passividade, esquecimento, né? Mas isso não são defeitos, não é uma qualidade inferior, é uma nuance do funcionamento daquela faculdade, ok? E essa nuance permite a diversidade dos seres existentes. Existe a possibilidade, inclusive, de formar polaridade. E essa polaridade precisa de complementariedade. E essa complementariedade se dá exatamente por conta disso. Essas características que são diferentes, mas são complementares. São melhores e piores? Não, não tem essa conotação, não coloque essa conotação, não manche com essa ideia de bom e mal, melhor e pior, ok? Basicamente são nuances, né, que a gente observa. Por exemplo, ali no corpo, as protuberâncias são melhores do que as partes submersas? Né? As protusões têm uma qualidade melhor do que os orifícios? Entendeu? Não tem nada a ver, são estruturas. E essas estruturas, na combinação e na formação do nosso corpo, permite que ele funcione adequadamente. Assim se aplica também às características que às vezes a gente equivocadamente dá uma conotação pejorativa e negativa, tá bom? Mas é só para dissipar essa ideia confusa que possa surgir quando você usa, por exemplo, a palavra tristeza, né? Mas é a tristeza, né? Não é um resultado de coisas ruins? Ok, mas na nossa vida cotidiana a gente não pode experimentar coisas ruins? Por exemplo, eu estou andando, tropeço e caio e me machuco? Né? As pessoas que estão me olhando vão continuar rindo e sorridente porque elas são só Yan? Elas não podem experimentar tristeza, preocupação, percebe? Né? São algumas exemplificações, eu não vou me estender, porque eu falei mais longamente sobre isso lá no estudo da teoria da imagem original. É só a título de esclarecimento e de lembrete, tá bom? Seguindo aí, então.
Yang e Yin são outras características duais, como a gente já mencionou. Então, com relação ao Hyun-San, eu já mencionei ali naquele gráfico, mas é só para citar o que está no texto. Partes protuberantes, protusões, partes convexas do lado da frente e assim por diante, seriam esses aspectos Yang na estrutura do corpo. Enquanto as partes submersas, orifícios, partes côncavas do lado de trás, seriam, em relação ao corpo humano, os elementos ou aspectos do tipo Yin. Beleza? Já falamos sobre isso. Sem se estender para a gente ganhar tempo, vamos avançar. De uma forma semelhante, aí vem o importante no estudo da ontologia, porque nós estamos estudando todos os demais seres da criação, todos os seres existentes. Em animais, plantas e minerais, também há Yang e Yin, tanto no aspecto Sun-San, que a gente já falou sobre isso na aula passada. Se você não assistiu, está gravada. Você pode voltar lá e assistir. Se assistiu e ainda tem dúvida, também sinta-se à vontade, vai lá, tá bom? Então, os elementos Sun-San, seja do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, ambos, todos, né, possuem as características Yang e Yin. E também no Hyun-San, de todos esses reinos, reino animal, reino vegetal, reino mineral, todos possuem a sua estrutura, a gente já falou sobre isso também na aula anterior, mas essas estruturas, seja ela qual for, né, o reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, todas possuem Yang e Yin. Só para exemplificar também, sem se estender, os animais às vezes se comportam de forma ativa, às vezes não. As plantas às vezes crescem e às vezes murcham. Às vezes plantas abrem suas flores e às vezes elas as fecham. Árvores crescem para cima, rumo ao céu, mas as suas raízes cada vez mais profundas no solo. Nos minerais, funções físico-químicas às vezes agem de forma muito intensa e outras vezes não tão intensa assim. Essas são algumas características de Yang e Yin do elemento Sun-San de todos os reinos que a gente mencionou aí de forma bastante sucinta, tá bom? É lógico que você pode melhorar muito esses exemplos, né? O objetivo nosso aqui é só fazer um esclarecimento, dar um resumo e capacitar você a se debruçar no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação e na sua leitura e no seu estudo poder realmente fazer os seus insights e as suas reflexões, tá bom? Seguindo ali então, quantas características Yang e Yin também dentro do Hyun-San? Essas incluem protuberâncias e orifícios, alto, baixo, frente, atrás, claro, escuro, duro, mole, dinâmico, estático, puro, impuro, quente, frio, dia e noite, verão, inverno, céu e terra, montanha e vale e assim por diante, né? Analisando o universo, você pode, nessa visão de Yang e Yin, identificar inúmeras. A gente trouxe algumas não, bastante, né? Mas é claro, observando todos os seres do universo, que são, né, centenas, milhares, bilhões de espécies, a gente pode identificar essas características Yang e Yin em todos os níveis desses seres existentes. É assim, então, que podemos entender Yang e Yin no Sun-San e Hyun-San nos seres de verdade individual, né? Um ser de verdade individual está equipado com Yang e Yin como os atributos de Sun-San e Hyun-San. Isso é um resumo de tudo isso que a gente falou até agora. Além disso, cada tipo de ser criado consiste de um par de seres de verdade individual. Isto é, um ser substancial Yin e um ser substancial, um ser substancial Yang e um ser substancial Yin. O primeiro está equipado relativamente com mais características Yang do que o seu parceiro, e o segundo está equipado relativamente com mais características Yin do que o seu parceiro. Aqui eu gostaria só a título de lembrança, não vou me aprofundar nessa discussão, porque a gente discutiu isso bastante lá na teoria da imagem original, quando estudamos Yang e Yin, usando o homem e mulher como exemplo. O livro menciona o seguinte, dizendo que o homem é um ser substancial Yang, e a mulher é um ser substancial Yin. E aí eu lembro que na aula a gente fez aquela brincadeira, né, dizendo, então o homem é 100% Yang, não tem nada de Yin nele, e a mulher, né, por seu lado, seria um ser substancial Yin, 100% Yin, sem nenhuma característica, nenhum aspecto Yang nela. É claro que não. Por isso eu enfatizei a palavra que o texto citou ali. Relativamente, o ser substancial Yang tem predominantemente características Yang. No maior número, numa maior predominância em relação ao outro ser que a gente denomina ser substancial Yin, que por seu lado vai ter relativamente mais elementos Yin, predominantemente mais elementos Yin. Por isso, lá na teoria da imagem original a gente chamou, né, denominou, definiu o homem como um ser substancial Yang, porque ele não tem Yin. Não, ele tem, lógico, olha o nosso corpo, olha a nossa mente, enfim.
né? E a mulher é ser substancial yin, ela não tem yang? Não, olha a estrutura do corpo, olha o funcionamento da mente, enfim, né? São características que vão se complementando, e essa polaridade de homem e mulher, e essa mesma situação de ser substancial que a gente está aplicando no ser humano como homem e mulher, o texto na sequência ali, ele vai aplicar nos demais seres, ele vai fazer isso com macho e fêmea nos animais. Né? Ele vai fazer a mesma coisa no vegetal, quando a gente pega o androceu e o gineceu, o estame e o pistilo, né? Suas características sejam na parte de estrutura, com protuberâncias ou partes submersas, né? Ou a parte funcional propriamente. Quando a gente entra, por exemplo, no reino mineral, a gente tem masculino e feminino? Não, a gente tem positivo e negativo. Mas esse positivo e negativo, a gente percebe essas mesmas características yang e yin, né, que permite o relacionamento de cátion e ânion na molécula, próton e elétron no átomo e assim sucessivamente. Vamos lá ler o texto que você vai ver. Ele diz assim, ó. Podemos encontrar pares de seres substancial yang e ser substancial yin em cada um, né, em cada um dos níveis de todos os seres. Estes são homem e mulher nos seres humanos, como a gente já exemplificou ali no início, mas também, como eu mencionei já, macho e fêmea nos animais, estame e pistilo nas plantas, cátion e ânion nas moléculas, próton e elétron dentro dos átomos. Dizem também que há masculino e feminino até mesmo numa bactéria unicelular. Mas enfim, né, só para ficar claro, essa questão de, ao denominar ser substancial yang e ser substancial yin, o pensamento de unificação não está dizendo que esse ser é única e exclusivamente yang ou única e exclusivamente yin, mas que ele é relativamente, predominantemente yang ou predominantemente yin. Beleza? Entendeu? Fiz um parênteses aqui meio longo, mas eu achei importante e pertinente para a gente dar sequência. Vamos lá. Ser substancial yang e ser substancial yin são conceitos frequentemente utilizados para se referir a homem e mulher. Então, em relação a seres humanos, em termos concretos, o que é um ser substancial yang e um ser substancial yin? Sendo que essas questões já foram explicadas em detalhes na teoria da imagem original, simplesmente estamos resumindo o conteúdo aqui nessa parte do livro. Então eu tenho o meu álibi aqui, né? Como eu mencionei, a gente já estudou isso longamente lá na parte da teoria da imagem original, né? Então fica a dica. Não assistiu, assiste lá. Assistiu, não entendeu? Pode voltar lá, está lá disponível, tá bom? A gente não vai voltar nessa questão. Apesar de eu ter feito uma revisãozinha aqui, né? Dei umas dicas a título de lembrança. Então, basicamente, uma coisa que eu acho importante, o que ele menciona aqui, a título de lembrança do que foi estudado lá, é o que vem na sequência. Vamos para o próximo parágrafo ali. Ó. No Ryun-san, o corpo, a diferença entre homem e mulher em termos de yang e yin é muito clara, é visível, é notória. Né? É uma diferença quantitativa. Você observa o ser humano masculino, ele tem muito mais elementos yang do que elementos yin. É quantitativo. É simples, é só contar. E, da mesma forma, por outro lado, a mulher, elementos yin, é quantitativo. A mulher vai ter predominantemente uma quantidade maior de elementos yin do que elementos yang. Então, quando você olha, é notório, é visível. É só contar, fazer conta, né? Conta ali. Né? É o que ele vai dizer ali, ó. É uma diferença quantitativa. O corpo do homem tem mais elementos yang do que o corpo da mulher. O corpo da mulher tem mais elementos yin do que o corpo do homem. Por outro lado, no Sun San, a diferença entre homem e mulher, em termos yang e yin, é uma diferença característica. E aqui, a gente estendeu um pouquinho lá quando discutimos yang e yin no capítulo Teoria da Imagem Original, falando exatamente dessas características que, mesmo observando yang na mente, quando a gente fala, por exemplo, elementos yang do intelecto, que a gente citou ali numa tela anterior do gráfico que eu mostrei, lembra? Quando você fala daqueles elementos yang do intelecto, ou elementos yin do intelecto, vai chegar em determinadas situações aonde determinados elementos yang, por exemplo, estão presentes no homem e na mulher. Do intelecto, vamos pegar lá, sei lá, o que ele falou? Exatidão. Ah, tem homens que têm a mente muito exata, mas tem mulheres também que têm a mente muito exata. Só que tem um detalhe, o aspecto no ser humano de masculinidade e feminilidade, o pensamento da unificação, ele explica isso bem detalhadamente lá naquele capítulo. Essa questão da masculinidade e feminilidade no ser humano imprime a esse elemento yang uma peculiaridade que ainda assim é diferente. Então, se você pega, por exemplo, um homem e uma mulher com um intelecto, com muita exatidão,
A gente poderia dizer, então eles são exatamente iguais. Ainda assim, o aspecto masculino e o aspecto feminino vai imprimir a essa exatidão uma peculiaridade que vai distinguir essas características. Então percebe que tem vários aspectos. Quando nós falamos, e a gente vai se debruçar mais demoradamente no estudo da teoria da natureza humana original, no terceiro capítulo, tá bom? Não vou me estender nessa discussão aqui agora. Mas a complexidade do ser humano, a quantidade de requintes, de refinamentos na estrutura do ser humano no que diz respeito a personalizar e individualizar esses atributos gerais que a gente observa, né? Porque quando nós falamos aí de características Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin, são características mutuamente compartilhadas por todos. Nós estamos em bilhões de pessoas na Terra e todas essas pessoas têm essas características Yang e Yin, em intelecto, emoção e vontade no seu corpo. Mas ainda assim nós não conseguimos encontrar uma pessoa, ou perdão, duas pessoas exatamente idênticas, por causa dessas nuances, né? A gente está citando agora, por exemplo, a nuance que tem o aspecto masculino e feminino em relação a um atributo Yang. A gente poderia aplicar isso longamente aqui, né? Ficaria muito extenso, não é o objetivo, mas a gente poderia aplicar isso aqui no estudo de cada um daqueles itens ali, dos elementos Yang e Yin do intelecto, Yang e Yin da emoção, da vontade, do corpo humano, enfim. Mas o objetivo é só instigar você a sentir interesse, ver a beleza disso, a quantidade de detalhes e até conseguir perceber por si só, através dos seus próprios insights ao estudar o livro, a grandeza, a preciosidade da individualidade humana, o capricho e o zelo do Criador ao nos dar essas peculiaridades tão individualizadas. Mas aqui sou eu falando, tá bom? Vamos seguir ali. Vamos passar para um próximo item. Vamos considerar como as funções de Yang e Yin operam no processo da criação do universo. A criação de Deus pode ser comparada com a criação de uma grande obra de arte na qual Yang e Yin estão em harmonia, isto é, pode ser dito que Deus esteve conduzindo uma grande sinfonia intitulada A Criação de Céu e Terra. Deus começou com o Big Bang, né? Então criou as galáxias, o sistema solar, a Terra, aí na Terra ele criou as plantas, os animais, finalmente os seres humanos. Aqui de uma forma muito sucinta, toda explicação científica, né? Na reprodução de uma sinfonia, vários Yangs e Yins estão operando, né? Tal como tons altos e baixos, notas fortes e fracas, sons longos e curtos, como também instrumentos Yang e instrumentos Yin. Né? É uma analogia muito bonita, né, para quem já viu uma orquestra tocando e se deu o trabalho de observar e ver realmente a participação de cada um daqueles instrumentos com as suas sonoridades e tonalidades e características peculiares, mas na somatória a formação daquela grande sinfonia, aquela peça que ao ouvir você forma um todo harmonioso, belo, né, que você aprecia, enfim. Basicamente, essa analogia é o processo da criação e é a observação do universo. Nós precisamos entender, a ontologia está se propondo exatamente, no estudo da ontologia no pensamento e unificação, o que esse capítulo se propõe exatamente mostrar, essa integração, essa grandiosidade dessa obra da criação de Deus. Mas vamos seguir ali, né? De uma forma semelhante, então, no processo da criação do universo, vários Yangs e Yins são considerados como estando em operação. Né? É notório, você observa isso. Se você começar, a gente está analisando um ser de verdade individual, mas quando a gente passar para a parte de observar o ser conectado, ou seja, essa interação entre todos os seres existentes, essa interdependência, essa complementariedade, essa harmonização que existe entre todos os elementos do universo, a gente percebe exatamente, né, esses elementos Yang e Yin se complementando. Né? A teoria do Big Bang ainda está no estágio hipotético, né? Ainda é uma hipótese, mas com a possibilidade que pode ser revisada no futuro. Então a gente citou ali o Big Bang só, ele faz esse comentário a título de a gente está defendendo? Não, a gente está usando essa exemplificação que é o universalmente aceito, tá bom? Ser substancial Yang e ser substancial Yin nos seres humanos. Desta forma, tanto na criação do universo como nas atividades da sociedade humana, Yang e Yin estão operando dentro do Sun-San e também dentro do Hyun-San. A ação harmoniosa e a interação de Yang e Yin é um fator indispensável na variedade e também no desenvolvimento
como também na expressão e na beleza. Eu já fiz alguns comentários ali usando a própria exemplificação na sinfonia, né? Na orquestra, mas enfim, né? Assim podemos chegar a uma conclusão. Deus criou Yang e Yin como atributos de Sun San e Hyun San a fim de expressar a harmonia e beleza através de Yang e Yin. E é isso que você pode observar na natureza, né? Quando você olha todos os seres da criação, independente da espécie, do reino, enfim, qual é aquele que você mais aprecia. Cada um de nós temos a nossa individualidade até nisso, né? Mas ainda assim você vai observar essa perfeição, essa harmonia, essa beleza, exatamente por causa da existência desses elementos. A gente acha bonito, a gente acha belo, a gente acha prazeroso, né? Mas ali estão manifestados e a gente não está se atentando a isso. A gente está falando sobre isso agora a título de entendimento, conceituação, mas ele funciona, está lá funcionando e é por isso que existe beleza. É por isso que a gente experimenta, ao observar a natureza, o universo, os seres da criação, o prazer. Ok? Beleza? Mas vamos lá. Além da imagem universal de Sun San, aqui a gente está entrando numa outra parte, tá? Encerrando a parte de Yang e Yin, a gente vai falar agora, tal como falamos lá na teoria da imagem original, sobre imagem individual. É um atributo em Deus. A gente falou demoradamente lá no capítulo Teoria da Imagem Original, por isso a gente vai passar aqui também, né? Partindo do pressuposto que você sabe tudo, você estudou e decorou, sabe com firmeza, com segurança, de forma sedimentada, os conceitos de imagem individual, aí você vai ficar pensando, não, mas eu não estou nesse nível não. Fica tranquilo, está lá gravado, vai lá, depois assiste, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre imagem individual, aplicando isso na criação e no universo, de uma forma bastante resumida, tá bom? Só a título de... e principalmente porque eu não trouxe todo o conteúdo do livro, eu sempre menciono isso, eu trouxe alguns trechos para nos dar um norte e permitir que a gente possa conceituar. Então fica a dica, depois se debruce sobre o livro, né, para você fazer os seus insights e aprimorar esse entendimento. Então voltando ali, ó, além da imagem universal, de Sun San e Hyun San e Yang e Yin, cada ser de verdade individual tem seus próprios atributos únicos. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o que ele está dizendo aí. Então, além da imagem universal, o que ele está dizendo com imagem universal? Se vocês se lembrarem lá no estudo da teoria da imagem original, todas aquelas características que nós estudamos no item 1 lá do estudo de Deus, são elementos que estão presentes em todos os seres, né? A gente não está discutindo quantidade, forma, não. Todos os seres do universo, tal como a gente mencionou em Deus, todos os seres do universo possuem Sun San e Hyun San. Ponto. Todos os seres possuem Yang e Yin. Beleza, a gente acabou de falar sobre isso, né? Viemos comentando aí nas telas anteriores, e todos possuem. Mas e aí a peculiaridade, né? Quando você olha os detalhes, as minúcias de cada um dos seres, dos próprios seres humanos, como eu mencionei, sobre a preciosidade da individualidade. O que é isso daí? Né? Essa questão dos próprios atributos, ou como ele menciona ali, cada ser de verdade individual tem os seus atributos únicos. Vamos seguir ali que ele vai explicar. Esses atributos únicos são o que nós estudamos lá na teoria da imagem original, imagem individual, do ser de verdade individual. Não podemos evitar dizer que esta imagem individual se origina a partir da imagem individual lá da imagem original. Então ficou meio confuso? Quando nós estamos falando imagem original, nós estamos falando de Deus. Imagem individual é essa personificação, essa individualização, essa peculiaridade, essa individualidade que cada ser criado possui, que dá a ele um valor único. Apesar de ser dentro de uma espécie, dentro de um filo, dentro de um reino, dentro, né, naquele estudo taxonômico que a gente vai falar mais adiante, possuímos características que nos tornam iguais, mas tem algumas coisas que nos tornam diferentes, únicos, exclusivos, individuais. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Individualização, então, da imagem universal. A imagem individual não é uma imagem separada da imagem universal. Não, é uma coisa totalmente diferente? Não, ela está dentro do conceito universal, mas ela tem uma individualização. Ao invés, né, o que ele vai dizer ali, ela é uma imagem universal, especializada, individualizada, peculiarizada, né, com essa característica única.
Sendo que a imagem universal é composta de Sun-San e Hyun-San, Yang e Yin, a manifestação desses atributos de uma forma diferente e única em cada ser individual é exatamente a imagem individual desse ser individual particular. Eu deveria ter grifado esse trechinho porque é uma dica importante. Tá com o caderninho aí? Anota ali, tá? Tô dando tempo para você anotar. Basicamente, olha o que ele falou ali, né? Essa manifestação dos elementos gerais ali que a gente mencionou, que seria a imagem universal. Todos os seres têm essa imagem que todos os seres têm, por isso que a gente diz que é uma imagem universal. Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin. Mas ele diz ali que cada ser tem essas características, esses atributos manifestados, expressos de uma forma única, diferente, peculiar, né? E é ali que surge a imagem individual, a individualização da imagem universal, a especificação, né, daquelas características que todo mundo tem na pessoa de A, B ou C, tá bom? Vamos ali. Nos casos dos seres humanos, a personalidade, né, o aspecto Sun-San, e a aparência física, o elemento Hyun-San, que a gente comparou ali com o corpo, dos indivíduos diferem de um para o outro, independentemente do número. Quantas pessoas? 2? 100? 1 milhão? 7 bilhões? Quantas? Todas são individualizadas. Além disso, o Yang e Yin do Sun-San e o Yang e o Yin do Hyun-San dos indivíduos também diferem um do outro. Como eu acabei de mencionar, né? O aspecto masculino e feminino, olhando homem e mulher, um elemento que a gente mencionou ali, né, que foi exatidão, né, dentro do elemento Yang do intelecto, ainda vai ter uma peculiaridade, ele vai ter a impressão de uma característica muito própria que, mesmo sendo exatidão, mesmo sendo elemento Yang lá do intelecto, tem diferença. Tem diferença sim. Vamos seguindo ali. Por exemplo, né, ele vai citar aqui, eu já fiz algumas exemplificações. Uma emoção, ele fala ali da alegria, né, que seria uma emoção Yang, é expressa de forma diferente por diferentes indivíduos, obviamente. Como também a tristeza, que seria, né, caracterizado ali como um elemento, um atributo Yin, né, uma emoção Yin, ela também tem essa manifestação diferente em relação a homem e mulher, em relação a um grupo de homens e outro grupo de mulheres. Dentro desses grupos, ainda assim a gente vai encontrar a manifestação desses elementos de uma forma muito peculiar, né? O nariz é uma parte Yang do corpo, difere em tamanho e formato de indivíduos para indivíduos, né? O canal auditivo, uma parte Yin do corpo, também vai diferir em tamanho e formato de indivíduo para indivíduo. Assim, a imagem individual pode ser entendida como uma individualização da imagem universal. E tudo isso é feito, projetado, elaborado dentro de Deus, a partir de Deus. Cada imagem individual, ela é possuidora de um local de moradia, vamos dizer assim, né, já usando uma terminologia teológica, né, um local de moradia dentro do coração de Deus. É único. Dá para substituir? Não, tem dois iguais, perder um. Não tem como substituir. Apesar de ter todas as características universalmente compartilhadas, mas aquela característica única só tem ele. Se eu perder, nunca mais eu vou ter aquela característica, percebe? A importância, a preciosidade da individualidade, desse aspecto imagem individual que o pensamento de unificação traz para a gente, tanto lá no estudo da teoria da imagem original, quanto também no estudo da própria ontologia, né? Seguindo ali, então, assim a imagem individual pode ser entendida como uma individualização da imagem universal. Diferenças específicas e imagem individual. Eu não vou me estender muito, eu trouxe alguns trechos do livro como eu mencionei, mas vamos lá, isso aqui é um tema bastante importante e depois que você pegar isso daí, quando você se debruçar sobre o livro, você vai se apaixonar por esse tema propriamente. Essas características que um grupo de seres tem em comum são chamadas características taxonômicas, né? E essas características taxonômicas que a gente conceitua, né, que a ciência conceitua, elas são peculiares a um determinado conceito específico e são consideradas como diferenças específicas desse ser, né? Por exemplo, o ser humano, o cachorro e o gato, dentro da classificação taxonômica, são todos conceitos específicos e estão agrupados juntos dentro de uma classificação taxonômica que a gente dá o conceito genérico de animal. Ok, é animal. Vamos para as especificidades? Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso? Não, eu estou só trazendo esse conceito, tá? Para você ver o grau de individualização que a gente pode chegar.
A ciência percebe isso? Percebe, tanto que ela mesma criou essa classificação taxonômica, né? Esse estudo taxonômico, ele é da biologia, você vai estudar em ciências e é uma informação bastante importante, né, para o entendimento dos seres, da classificação dos seres. Mas ele tem um limite. Nós, seres humanos, com as nossas individualidades, com a nossa unicidade, a gente vai muito além, né, dessa classificação ali. A gente teria que criar várias outras subclassificações dentro da divisão taxonômica já existente, né? Mas vamos lá, para não se estender. Então a diferença específica dos seres humanos é razão, sendo que isto é único para o ser humano. Então, a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, tanto características taxonômicas como diferenças específicas estão conectadas com a individualização ou a particularização da imagem universal. Então tá ali, né? Eu trouxe ali uma imagenzinha, você pode fazer essa pesquisa na internet, melhorar ela. Quando nós falamos sobre taxonomia, a divisão, né, e a classificação que a taxonomia faz dos seres vivos, ela vai pegando sempre dos aspectos mais gerais e aí ela vai cada vez mais refinando, né, até chegar no mais específico ali que a gente tem hoje como espécie. Mas ainda assim, né, nós vamos observar aí no estudo da teoria da natureza humana original, o terceiro capítulo do pensamento de unificação, quando nós falamos do ser humano, a preciosidade da individualidade, ela tem que ser enaltecida, né, porque são características que são oriundas do Criador. Elas estão presentes, a imagem individual, ela está presente lá na imagem original, como nós estudamos no capítulo 1. Perdeu? Assiste lá. Então eu trouxe aí uma conceituação da taxonomia, né, para a gente não se estender. Taxonomia, então, é um estudo científico responsável por determinar a classificação sistemática das diferentes coisas em categorias. Na biologia, a taxonomia é o ramo responsável pela identificação e classificação de todos os animais e plantas que habitam a Terra, com base em diferentes características que estes partilham entre si. A ideia, então, de padronizar os seres vivos surgiu a partir dos trabalhos do botânico austríaco Linné, né? E Linné foi o inventor da atual classificação dos seres vivos em diferentes grupos, conhecidos como taxons, de acordo com suas semelhanças genéticas. E aí, basicamente, né, como está ali no gráfico, eu trouxe também as divisões, as classificações, né, que estão definidas hoje, são universalmente aceitas, que foi estabelecido pelo Linné, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá bom? Só a título de informação. Diferenças, então, específicas e imagem individual. As características taxonômicas de um ser vivo específico são uma combinação das diferenças específicas dos diferentes níveis. Considere, por exemplo, essas exemplificações é para você entender melhor, porque às vezes os conceitos podem passar um pouco, né, ficar um pouco escapar do nosso entendimento. Então, os exemplos são muito importantes. Como um ser vivo, no caso do ser humano, ele tem a diferença específica de um animal ao invés de uma planta, beleza? Né? Reino animal. Normalmente, né, a ciência nos classifica, né, apesar de na aula anterior a gente já ter questionado isso, mas fica lá, né, se você não viu, assiste lá. Mas a gente normalmente é classificado, o ser humano é classificado como um ser pertencente ao reino animal, não vegetal ou mineral, né? O ser humano tem essa diferença específica de vertebrado ao invés de vertebrado. Como vertebrado, o ser humano tem diferença específica de um mamífero ao invés de um peixe ou um réptil. Como mamífero, o ser humano tem a diferença específica de um primata ao invés de um carnívoro ou roedor. Como primata, o ser humano tem a diferença específica de hominídeo ao invés de um macaco de braços longos. Como hominídeo, o ser humano tem a diferença específica de homo ao invés de homem-macaco. E, finalmente, como homo, o ser humano tem a diferença específica de homo sapiens ao invés de homem primitivo. Basicamente, né, essa é a divisão taxonômica que a gente pode obter em qualquer pesquisa científica, e o pensamento da unificação traz isso. Mas a gente para aí? Claro que não, né? Como eu mencionei, essa individualização da imagem universal, ela vai muito além do que diz respeito ao ser humano. Ao ser humano, ela adquire uma individualização, uma peculiarização muito mais refinada e detalhada, né? Desta forma, então, as características taxonômicas de um ser humano incluem as diferenças específicas desses 7 reinos diferentes, né, que a gente já mencionou. Beleza? Então é possível observar isso? Nós fizemos essa classificação na tela anterior, né? Entretanto, de fato, as diferenças específicas de cada um desses 7 níveis nos seres humanos são somente classificações criadas por biólogos para o propósito de conveniência. Deus
não criou os seres humanos pela sucessiva acumulação de camada sobre camada dessas várias diferenças taxonômicas específicas, né? E a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Quando nós falamos lá sobre Sun-San e Hyun-San e mostramos um gráfico, né? Se você não assistiu a aula, tá lá, né? Não vou ficar me estendendo muito aqui porque está gravado. Mas tem um gráfico ali que mostra que tem determinadas características que vão se acumulando. Por exemplo, você olha aqui no reino mineral, as suas características de Sun-San seriam leis físico-químicas. Ok, só tem leis físico-químicas então no reino mineral? São características únicas e exclusivas do reino mineral? Não, o vegetal também tem, né? Só que ele tem vida. E o animal, ele não tem leis físico-químicas? Tem, mas ele também tem vida. Mas ele não é vegetal, por quê? Porque ele tem algo mais, ele tem um instinto. Então percebe que vai se sobrepondo, e essas características taxonômicas que a gente está mencionando aí, seriam essas camadas que se sobrepõem e vai dando essa especificidade de cada uma das espécies ou de cada um dos seres individualizados. Mas isso é feito em função basicamente daquelas características, né, que está ali na classificação taxonômica definida pelo Linné, né? Mas Deus não fez dessa maneira, e a gente falou sobre isso lá naquele gráfico. Mas vamos ao texto ali. Está escrito lá no Princípio Divino, no livro Exposição do Princípio Divino, o livro teológico do reverendo Dr. Samir Moon, que antes de criar os seres humanos, Deus criou o mundo natural, expressando reflexos parciais da natureza interna e forma externa que ele tinha concebido para os seres humanos. Opa, pera lá. Então, quando Deus criou os outros seres da criação, ele já tinha concepção do ser humano? A gente já falou sobre isso na aula anterior. Nós mencionamos sobre isso lá na teoria da imagem original. Quando nós falamos sobre criatividade, quando nós falamos sobre logos, né? Se não assistiu, fica a dica. Assiste lá. Então, o que a gente tem que entender? Deus projetou, prototipou, planejou criar o ser humano. E os demais seres são adaptações que ele foi fazendo a partir desse modelo, com as características e atributos que ele colocou de Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin no ser humano. Ele foi fazendo as combinações e variações disso para a formulação, para o planejamento, para a prototipagem de todos os demais seres da criação. Apesar de, então, quando olhamos para o processo de criação ou o processo da evolução, como a ciência chama, a gente sempre observa vindo do mais simples para o mais complexo, como se estivéssemos acumulando as camadas. Mas o processo de criação no que diz respeito à ideia, ao projeto, foi exatamente no sentido contrário. Foi do mais complexo para o mais simples. Ok? É isso que ele está dizendo. Os seres humanos, vou repetir o que está escrito ali, o trecho do princípio divino. Os seres humanos, quando Deus criou os seres humanos, ou perdão, antes de Deus criar os seres humanos, ele criou o mundo natural, todos os demais seres. Está lá no Gênesis, o homem foi criado no último dia. A ciência também diz que o processo de evolução finaliza basicamente com a era cenozoica, quando surge o Homo sapiens. Aí começa o que a gente chama de história humana. Beleza? Mas antes de Deus criar os seres humanos, Deus criou o mundo natural, expressando os reflexos parciais, combinados, simbólicos e simplificados, eu já usei essas explicações lá na aula anterior, da natureza interna e forma externa, do Sun-San e do Hyun-San, do Yang e do Yin, que ele já tinha concebido, planejado, prototipado para os seres humanos. Assim, ao criar o universo, o que Deus pensou, primeiro foi ter o ser humano completo e unificado. Contudo, o ser humano foi, de fato, no processo que a gente estudou, está lá tanto no Gênesis quanto na ciência, nas eras geológicas, que o homem é o resultado praticamente final, é a obra final, é o arremate desse processo, né? Então, tomando como padrão a imagem do ser humano unitário, que ele visualizou lá no início, Deus formou subsequentemente as concepções dos animais, das plantas e dos minerais. Em outras palavras, no processo de concepção, Deus primeiramente desenvolveu a concepção dos seres humanos, e então dos animais, então das plantas, e finalmente dos minerais e os corpos celestes, seguindo nessa direção. A concepção e a criação. É isso que a gente precisa entender. Eu falei isso na aula anterior, eu mencionei isso na primeira aula, quando falamos sobre a introdução ali do capítulo 2, Ontologia, que a ciência, eu falei não, né? Na verdade eu citei, né? Isso está citado no livro Novas Essências do Pensamento e da Unificação. Mas a ciência, ela é ainda bastante, apesar de todo o avanço, de todas as descobertas,
todas as respostas que a gente tem à mão, produzidas todas pela ciência, a ciência ainda é bastante fenomenológica, ou seja, ela olha do efeito para a causa, do resultado para a causa. A gente tem o resultado hoje e a gente, através do processo científico, basicamente através do entendimento do resultado, tentar conceber qual seria, como seria essa causa, né? E o pensamento de unificação, ele traz uma concepção totalmente diferente, né? Inovadora. Ela fala sobre a causa para que nós possamos entender o processo e entender o resultado, né? Se eu entendo a causa, o processo fica compreensível, sem sombra de dúvidas, sem ficarmos transitando no campo do hipotético, mas do certeza, né? E o que são os seres, quais são os seus propósitos e a sua funcionalidade, enfim. Como eu posso entender o ser? Como eu posso fazer um estudo devidamente, corretamente ontológico, né? É através do pensamento de unificação e desse processo de entendimento da causa. Por isso nos debruçamos, nos delongamos no estudo da teoria da imagem original. São várias aulas, uma dezena de aulas, todas elas disponíveis, e eu sugiro, né? Se você não viu, assiste lá. Então, seguindo ali, em outras palavras, então, no processo de concepção, Deus primeiramente desenvolveu a concepção dos seres humanos, então foi fazendo esse processo, como a gente já mencionou, seguindo nessa direção. Então, com relação à criação de fato, a ordem seguida foi exatamente a oposta. Deus primeiramente foi criando dos mais simples e no processo aparentemente ficou como se fosse uma acumulação de camadas. O ser humano fosse o resultado randômico, aleatório dessa acumulação de camadas, o que não é verdade, tá bom? Então, primeiramente criou os minerais, os corpos celestes, então as plantas, os animais e finalmente os seres humanos procedendo de forma ascendente. Vamos seguir indo para a próxima tela? A imagem individual de um ser humano é esse caráter especial e único que cada pessoa possui por natureza, mas, incluído também, há um aspecto de ser capaz de mudar de acordo com o seu ambiente. Então existe, né, um parênteses aqui, a possibilidade de que mutações ocorram, mudanças ocorram em função de influências externas a partir do ambiente. Olha o que o pensamento de unificação está trazendo para a gente aí. Não vou me estender, como eu mencionei, é um trechinho, né, a gente sempre traz os trechinhos, esse é um trecho que eu trouxe do livro. Não trouxe todo o conteúdo, depois você se debruça sobre o livro lá. Isso é assim porque em cada ser, tal como na imagem original, há um aspecto mantenedor de identidade e um aspecto desenvolvedor em sua existência e desenvolvimento. A gente falou várias aulas sobre isso, quando estudamos a parte de estrutura da imagem original, falando sobre ação dar e receber, falando sobre as posições sujeito-objeto, falando sobre a base de quatro posição e as possibilidades, os tipos, as variações, especificamente falando ali sobre mantenedora de identidade e base de quatro posições desenvolvedora, mas enfim, né, eu não vou me estender nessa discussão aqui agora, o objetivo não é esse, essa explicação foi longamente feita nas aulas, então fica a dica, assiste lá. Em outras palavras, um ser humano então existe e cresce como um ser unido de um aspecto imutável, mantenedor de identidade, e um aspecto mutável, um aspecto desenvolvedor. Destes dois, o aspecto imutável ele é essencial. A gente falou sobre isso no estudo das bases de quatro posições, mantenedora e desenvolvedora, tá bom? Fica a dica. Assiste lá. Então, o aspecto imutável é o essencial e o aspecto mutável ele é secundário, ele pode acontecer, ele não é condição sub qua non, ele vai ser o resultado? Não. Ele pode acontecer. Faz parte de desenvolvimento? Faz parte do desenvolvimento. Mas tem um aspecto imutável e ele é essencial. A partir do ponto de vista da genética, pode ser dito que a imagem individual corresponde aos traços hereditários herdados de um indivíduo. No curso de crescimento, a imagem individual de um ser humano sofre mudanças parciais através de sua contínua ação de dar e receber com o ambiente. Essa porção da imagem individual que é mudada é chamada imagem individual mudada. Para a gente exemplificar isso, a gente poderia dizer o seguinte: existem características da nossa existência física, genética, que são essenciais e imutáveis, né? Por exemplo, o tipo sanguíneo, o seu código do seu DNA, a cor da sua pele, a cor dos olhos, enfim, né? São algumas características genéticas, como ele menciona ali, que a gente recebe hereditariamente e que são definidoras daquilo que nós somos. Então essas características são essenciais.
Existem algumas outras características que podem sofrer mudança em função do ambiente? Sim, o pensamento de unificação admite isso. Tipo, né, a gente poderia usar, só para dar uma ilustrada bem pobre, né? Uma pessoa que tem mais acesso à alimentação, ela tende a se tornar obesa em relação a uma outra que talvez tenha mais escassez e que possa ser muito magra, né? A estrutura do seu corpo seja muito magro. Ou uma que pratique muito esporte, a outra não, seja sedentária. Enfim, né? São questões que você pode desenvolver com a sua interação com o ambiente. Ok? Por que a gente está dizendo isso? Porque existem ideias materialistas que querem dizer que essa questão da influência do ambiente nas mudanças e adaptações que o ser humano sofre, elas são determinantes. E o pensamento da unificação discorda. Ele diz que são questões secundárias. As características essenciais, elas não são mudadas por fatores puramente externos, não são mudados por questões climáticas ou coisas do tipo, entendeu? Acidente, intempérie ou coisa do tipo. Mas, enfim, é um exemplo bem pobrezinho, né? Só para ilustrar, né? Mas é lógico que você no estudo, e como eu mencionei, eu trouxe só um trechinho do livro, então fica aí a dica, né? Depois você se debruça sobre o livro ali e faz as suas reflexões, os seus insights. E aí, finalizando essa parte, né, já vou fazer aqui cena dos próximos capítulos. A gente está encerrando esse primeiro item no estudo do ser de verdade individual. Na sequência, na próxima aula, a gente já vai entrar no estudo do ser conectado, né? E basicamente essa questão já fica levantada. O que é um ser conectado? Eu já fiz ali algumas dicas quando fizemos a aula de introdução falando sobre o ser de verdade individual, referindo-se ao a primeira sessão lá do capítulo 1, Teoria da Imagem Original, quando estudamos as características da imagem original do ser Deus, e depois o ser conectado eu já fiz uma relaçãozinha ali com o segundo item do primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, quando a gente fala da estrutura da imagem original, ou seja, os aspectos de dar e receber, a base de 4 posições, ação, origem, divisão e união e assim por diante, tá? Mas enfim, são só a cena dos próximos capítulos, então basicamente essa aula se encerra aqui. Fica já feito o nosso compromisso para a próxima aula. Agradeço a sua presença, nos vemos até lá então. Tchau, tchau.